RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Vamos ao Jornal da Noite. No dia em que a cidade da Praia celebra os seus 107 anos e 49 do município, a Presidente da Assembleia Municipal da Praia insta a todos os munícipes nacionais e estrangeiros a continuarem empenhados no desenvolvimento da capital do país. A cidade de São Filipe em Festa ganha sinalética turística que tem como objetivo, além de melhorar a experiência dos visitantes, valorizar o património histórico-cultural. Vamos ao desenvolvimento. No dia em que a cidade da Praia celebra os seus 167 anos e 49 do município, a Presidente da Assembleia Municipal da Praia, Clara Marques, insta a todos os munícipes nacionais e estrangeiros a continuar empenhados no desenvolvimento da capital. Não obstante todos os desafios que persistem no município que acolhe a capital do país, a praia deve ser cuidada por todos, realça Clara Marques. Mas pensamos que com todos os munícipes, com todos os responsáveis, sendo aqui o centro do poder local e central também, e da representação das organizações internacionais, das embaixadas, etc. Portanto, a praia tem que ser vista com todos e todos devem juntar esse juntamão que nós gostaríamos que todos nós, não só nas festividades, mas ao longo do mandato da Câmara e da Assembleia da Praia, que tivéssemos cada vez mais uma praia que orgulha-nos a todos e temos a honra de estarmos aqui a trabalhar para melhorar cada vez mais. As celebrações do Dia da Cidade da Praia, iniciadas ontem, continuam hoje com a Eucaristia, da Ação de Graças do Dia da Cidade na Procatedral Nossa Senhora da Graça, uma das iniciativas do programa de atividades alusivas aos 167 anos da Cidade da Praia e 49 do município. O Dia da Cidade da Praia está instituído desde 2018 por deliberação da Assembleia Municipal para lembrar a elevação à categoria de cidade da então Vila da Praia da Ilha de Santiago por decreto de 14 de junho de 1858. A cidade de São Filipe ganha sinalética turística que tem como objetivo, além de melhorar a experiência dos visitantes, valorizar o património histórico-cultural, um investimento cofinanciado pela Câmara de São Filipe e o Fundo de Sustentabilidade para o Turismo no valor de 6.000 contos. Nildon Pires. O projeto de sinalização turística idealizado e projetado pela Câmara Municipal de São Filipe tem como meta modernizar a cidade e enriquecer a experiência de moradores e visitantes. Este sistema constitui o primeiro contacto visual com o território e oferece uma navegação mais organizada e informativa para turistas e residentes, ressalta a autarquia. A primeira fase da sinalética foi inaugurada hoje no âmbito das festas do município e da bandeira. Ao todo, são 18 placas de sinalização que já exibem a nova marca de Cabo Verde. O investimento, avaliado em cerca de 6.000 contos, foi cofinanciado pela Câmara Municipal e pelo Fundo de Sustentabilidade do Turismo, diz o presidente da Câmara de São Filipe. Nesta primeira fase está dentro daquilo que é a cidade, a sinalética turística da cidade, mas porque a sinalética das localidades já está. Se você andar pelas zonas, você vai encontrar as zonas São Jorge, Campanas, etc. Agora nós vamos requalificá-las, modernizá-las para serem refletores e também sinalizar algumas que já caíram e fazer a parte sul também, sobretudo as zonas sul-Riba e norte-Riba. Agora é preciso complementar nas outras zonas e vamos a fazê-lo, e mesmo dentro da cidade sinalizar a parte mais histórica também que estamos a convencionar. A nova sinalética vem também complementar o projeto de asfaltagem da cidade, inaugurado ontem, destaca o presidente da Câmara, Núñez Silva. Vamos fazer um novo projeto e vamos mobilizar esses novos projetos. Mas veja que nós estamos a querer transformar São Filipe numa cidade onde você encontra as pequenas ações, os pequenos pormenores que, na verdade, são os pormaiores de qualquer cidade.
é aquilo que faz uma cidade ser inclusiva, aprazível, convidativa, que são esses aspectos. Nós vamos também, no início do mês de maio, inaugurar a primeira paragem de IACES para a Zona Norte. Mas vejam os mobiliários urbanos que nós estamos a colocar nessas paragens. São mobiliários de nível internacional, produzido por empresas internacionais que produzem para qualquer parte do mundo, como estas sinaléticas. Produzida em Portugal, com material refletor e em conformidade com normas internacionais, a sinalética reforça o compromisso de São Felipe com padrões de qualidade e segurança, concluiu Núñez Silva. Os hotéis Rio, em Cabo Verde, receberam em 2024 perto de 400 mil turistas, um acréscimo de 7% em relação a 2023. As receitas geradas foram de 26 mil milhões de escudos. Estes dados foram avançados hoje durante a apresentação dos resultados anuais da cadeia hoteleira. Carciana Lima. A operar em Cabo Verde há 20 anos, o Grupo Rio continua a ser o maior grupo hoteleiro no país. Com 6 hotéis, 3 no Sal e 3 na Ilha de Boa Vista, um total de 4.649 quartos, a cadeia hoteleira esteve próxima de atingir os 400 mil hóspedes em 2024, 55% dos quais oriundos do Reino Unido. Este número, segundo a Relações Públicas Hilda Teófilo, representa um acréscimo de 7% em relação a 2023, aumento que impactou positivamente os resultados económicos. A nível de receitas geradas em 2024, atingimos a cifra dos 26,6 milhões de escudos, que representaram um aumento de 20% relativamente ao ano 2023. Obviamente que, aumentando as receitas, aumentam também os impostos, que também tiveram um aumento de 25% em 2024, atingindo a cifra dos 4,947 milhões de escudos cabo-verdianos. O Grupo Rio emprega atualmente 3.378 trabalhadoras, 92% dos quais cabo-verdianos, sendo que 225 ocupam cargos de direção. Carlos Almeida, diretor dos Recursos Humanos, apresenta os montantes pagos em salários. Os recursos humanos representam um investimento em salários por volta de 1.700 milhões de escudos cabo-verdianos. Isso cifras de 2024. Questionado se o grupo está a ponderar aumentar os salários até mesmo para conter a fuga de mão de obra, Carlos Almeida diz que a situação de perda de trabalhadores ainda não é dramática, mas a empresa está atenta à situação. Temos a noção de que efetivamente há um acréscimo do nível de vida, os preços dispararam, a empresa está atenta a isso. E avaliaremos a situação e possivelmente tomaremos medidas para ver como amenizar toda essa dinâmica. No quadro da sua estratégia de sustentabilidade Proudly Committed, o Rio Hotels planeou um investimento de 165 mil milhões de escudos cabo-verdianos para o período 2024-2026, destinado a promover vários projetos sociais e ambientais no país. A coordenadora desta área, Josiane Barbosa, destaca uma das iniciativas de grande impacto comunitário. Projeto do Consultório Solidário de Saúde Infantil, aqui na Ilha do Sal, na comunidade de Xande Matias, em parceria com a Associação África Avança, acumulando até dezembro de 2024 um total de 5.505 consultas. A cadeia hoteleira espanhola reafirma a vontade de expandir a sua oferta no país, nomeadamente na Ilha da Boa Vista, mas para isso seria, segundo os seus dirigentes, necessário dotar o aeroporto de outras condições, nomeadamente iluminação para permitir operações noturnas e a expansão da infraestrutura aeroportuária para permitir a chegada de outro tipo de aviões. E a gala dos 20 anos dos hotéis Rio em Cabo Verde acontece dentro de momentos com a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde. Santa Maria, na Ilha do Sal, terá um novo pontão maior e com diferentes valências. As obras terão início ainda este ano. São garantias dadas ao jornal da Rádio Cabo Verde pelo ministro
das Infraestruturas e Habitação, Vítor Coutinho, que se encontra de visita à ilha por 3 dias úteis. Levi Salomão. O Ministro das Infraestruturas e Habitação iniciou a visita à Ilha do Sal precisamente pelo Pontão de Santa Maria. Passada a fase de concurso para a reconstrução da infraestrutura, decorrem os trâmites preliminares para acomodar os ocupantes do local. Trata-se de uma infraestrutura que tem vida, tem peixeiros, tem pescadores, tem artesãos, tem um conjunto de atividades económicas que funcionam no dia a dia, por isso temos que fazer esse processo prévio. Então, com a ajuda de uma ONG, mais a Câmara Municipal do Sal, iniciaremos hoje o processo de identificação de todas as peixeiras, todos os pescadores, todos os artesãos, para depois fazermos o processo de reassentamento. Vamos construir 2 sistemas de apoio a essas atividades, com todas as condições de logística, com água, com saneamento, com sombreamento, para acolher os peixeiros e tratadores de peixe, assim como para os artesãos também vamos criar um espaço de acolhimento e ainda teremos um contentor provisório para a armazenagem dos produtos e equipamentos de apoio às várias atividades. Os anexos provisórios estarão disponíveis ainda neste semestre. Logo de seguida, o arranque das obras do pontão propriamente ditas será uma infraestrutura nova, redimensionada e com múltiplas valências, como explica Vítor Coutinho. Está na fase nesse momento de fechar a negociação com a empresa ganhadora para iniciar o processo de empreitada. Como disse, é um pontão completamente novo, diferente, já está definido no projeto, no anteprojeto, todas as valências do pontão, mas garantimos que as valências atuais vão continuar, mas em condições naturalmente de longe, com mais qualidade e com mais rigor e com outro nível de prestação de serviço, assim como novas atividades vão entrar no pontão, porque será um pontão agora com outras valências, vai ser um pontão diferente em termos de comprimento, em termos de largura, terá ainda outras atividades complementares, turismo balnear, atividades complementares de turismo, assim como as atividades de rendimento para as famílias. Vítor Coutinho visitou o pontão esta tarde. A caminho de Santa Maria, o governante passou pela estrada que liga as 2 cidades da Ilha do Sal e gostou do que viu. Do nosso ponto de vista já ganhou ritmo, como disse, depois de 45 dias depois da primeira visita, percebe-se que há uma dinâmica nesse momento, que o cronograma está a ser respeitado e cumprido. Acreditamos que temos todas as condições de entregar essas obras no prazo estabelecido. Que é? É dezembro. Vai ter corredor verde, ciclovia, iluminação, passeio, sistema de drenagem de água, mesmo sistema de raga gota a gota para a zona verde, com as rotundas completamente estabilizadas e requalificadas, com um nível de paisagismo muito grande. Ao longo da visita de 3 dias à Ilha do Sal, o Ministro das Infraestruturas e Habitação vai estar em Alto de São João, onde decorrem obras de construção de habitações sociais, e estará também no Porto de Palmeira. São 9h13, que prosseguimos com o nosso Jornal da Noite, na reação às críticas do PCV, a propósito da forma como se iniciou as comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde. O secretário-geral adjunto do MPD, Vander Gomes, afirma que o MPD entende que a independência é a maior conquista do povo cabo-verdiano, porque possibilitou todas as outras conquistas conseguidas nestes 50 anos. Arnaldo Borges. Mas afirma também que é uma conquista de todo o povo. E não apenas de alguns que se intitularam e se intitulam melhores filhos da terra, que pretendem que o povo, o governo e o Estado lhes devem alguma vassalagem e atacam todos quantos entendem pensar, agir e discursar de forma diferente. Vander Gomes sugere que há mais data para lá do 5 de julho de 75. Não entenderam que depois do 5 de julho de 1975 também aconteceu o 13 de janeiro de 1991. Que o regime que impuseram então já não mais impera, que já não precisamos de força, luz e guia de qualquer partido para termos orgulho da nossa nação. Reconhecemos o contributo de todos os que lutaram pela nossa independência, pelo facto dos sacrifícios consentidos e pelos resultados alcançados. Mas a história segue o seu curso e Cabo Verde não parou no tempo. Hoje os protagonistas são escolhidos pelo povo e só este presta um tributo. Em democracia não há legitimidade histórica. O secretário-geral adjunto do MPD está satisfeito com a organização das festas dos 50 anos da independência. Felicitamos o Estado de Cabo Verde pela forma como organizou, estruturou e está a implementar as festividades dos 50 anos, devolvendo as comemorações ao povo, que é, afinal, o verdadeiro protagonista e dono da nação independente e democrática. As festividades iniciaram no passado 25 de abril, nesta cidade do Mindelo, e foram abertas pelo Primeiro-Ministro da República com um discurso mobilizador
virado para o futuro e para o quanto ainda temos que lutar por maior dignidade para os cabo-verdianos. Festas da Independência Nacional a motivar críticas e reações. A um desacreditar por parte dos terrafalenses na atual governação, a ponderação é de Hipólito Barreto, porta-voz do grupo parlamentar do PCV, que falava à Rádio Cabo Verde no final do primeiro dia da jornada descentralizada ao Conselho de Tarrafal de São Nicolau, após terem visitado, nesta manhã, vários serviços concentrados do Estado. Rony Brito. Segundo Hipólito Barreto, deputado nacional eleito pelo Círculo Eleitoral de São Nicolau, nas listas do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, é preciso urgente dotar o Conselho do Tarrafal de um mercado municipal, porque, conforme o mesmo, o pescado é vendido em péssimas condições, o que está a pôr em causa a saúde pública. Há 700 mil euros destinados para apoiar pesca industrial nas diferentes localidades pescatórias. E pescadores, pessoas que vivem à volta da pesca, afirma que 700 mil euros que está jogando na ilha, que está jogando no Conselho. E também falta de infraestrutura. Não está a falar de mercado de peixe, que ainda que tem. Não tem reparado de venda de pescado nas condições que põem em causa a saúde pública, pode ser contaminado com vírus e bactérias, e a urgente construção de mercado de peixe. O parlamentar mostrou-se também preocupado com o avançado estado de degradação do edifício da Escola de Ensino Básico Obrigatório Lucília Freitas. Escola secundária Pedro Cursinho das Vedas, de género satisfação. Um edifício de ponta, certamente, a um nível mais que de determinadas universidades a nível nacional. Mas quando não está a falar de estruturas de ensino básico, não está a falar da Escola Lucília Freitas, está num estado avançado de degradação. Mobiliário obsoleto, cobertura, não está a falar aquele telha de luz alítica, cancerígeno, que põe em causa a saúde de alunos. Não está a falar nisso, está a praticar aula de educação física num espaço inadequado. Com sol escaldante nesse Conselho, não tem ministro que infelizmente ainda está a praticar educação física. Relativamente ao setor da saúde, o deputado nacional afirma que há falta de médicos especialistas no Conselho e, devido à inexistência desses médicos no município, muitos tarrafalenses têm se deslocado para as outras ilhas à procura de melhores condições de saúde. Há necessidade de ter uma viatura, porque a viatura não tem na Delegacia de Saúde que está a dar resposta àquilo que é desafios da instituição. Não está a falar também de internados que a Delegacia de Saúde acaba para fazer, de cuidados, tratar pacientes a um mais alto nível. Ele tem que fazer internamento, mas está a faltar verba para sustentar a alimentação daquele paciente, porque ele tem uma dieta rígida e, fazendo a refeição fora de estrutura de saúde, está a pôr em causa a recuperação do paciente. Novo PCFR, tanto na educação e como na saúde, determinadas classes profissionais se sentem à margem de, se que está contemplado. Não tem contratos precários. Está a faltar médicos especialistas na ilha. Esta tarde, o grupo parlamentar do PAICV estarão em visita às zonas no interior do Conselho do Tarrafal. E a deputada nacional do PCV pelo Círculo Eleitoral do Maio exortou hoje a Cabo Verde Interilhas a fazer todos os ajustes possíveis no sentido de repor a viagem Praia, domingo, uma vez que neste final de semana a ilha celebra as festas de Santa Cruz. Adelaide Brito diz estar ciente das dificuldades, mas que o Maio não pode ficar sem ligação com Santiago, numa altura em que a ilha está no seu momento alto em termos culturais. José Carlos Varela. A Ilha do Maio tem 3 ligações marítimas com Santiago, às quartas, sextas e domingos. E com o incidente que houve com o navio Liberdade, a CV Interilhas teve que fazer uma reprogramação das suas rotas e suspendeu, pelo menos por enquanto, a viagem de domingo, que coincide com o momento das celebrações das festas de Santa Cruz, que se assinala a 3 de maio. Neste sentido, a deputada Adelaide Brito exortou a CV Interilhas a envidar todos os esforços possíveis no sentido de encontrar uma solução, principalmente para este final de semana. Maio tem uma ligação marítima, está a fazer uma ligação marítima 3 vezes para a semana, quarta, sexta e domingo. Mas depois de acidente de barco, está a fazer ligação Maio-Santiago, essa programação foi alterada e foi retirado que as viagens de final de semana. Não tem a entender motivo que leva a aquele retirada de viagens de final de semana, mas nunca pode aceitar que Maita fique isolado de Santiago por causa desse problema.
que é o nosso maior centro, tem que estar sempre ligado com Santiago, e que as viagens de final de semana te permitem Maio ter uma dinâmica económica diferente durante o fim de semana. E todo esse problema também de má política de transporte que esse governo lhe tem. A deputada mostrou-se ainda muito preocupada com os operadores económicos que estavam todos cheios de expectativas para esta que é considerada de época alta. Por isso, deixa mais um apelo a esta empresa responsável pelo transporte marítimo de passageiros e mercadorias. E nosso apelo também no sentido que Cabo Verde Interilha reorganiza e continua a fazer viagens nos finais de semana para Maio, principalmente esse final de semana que Maio sem festa, está comemora a festa de Santa Cruz e ponto alto de festa é 13 de maio, que é sábado, e cheio de pessoas de maio não só já estava programado para passar a festa de Santa Cruz. E esse programa já cai por terra porque tem viagem sexta e domingo. E quem que sofre? A população de maio e tudo que os operadores turísticos que têm tudo essa programação feito, reserva feito, e que tem viagens no final de semana. Não está a falar mais um vez, não está pela Cabo Verde Interilha para reorganizar e para devolver aquele viagem de final de semana para a Ilha do Maio, principalmente neste final de semana ali. Até o fecho desta reportagem não conseguimos a fala com a CVI. O certo é que até agora, na programação, não está nenhuma viagem Praia-Maio-Praia para este domingo 3. E na partida da terceira jornada do Basketball League África, a equipa Creolstar, representante de Cabo Verde, defrontou e perdeu frente ao AS Monastir da Tunísia por 88-72. O jornalista Eugênio Teixeira seguiu com atenção o jogo e traz a resenha neste Jornal da Noite. Numa partida em que a nossa equipa, Creolstar, começou bem e terminou o primeiro período a vencer por 18-17, os tunisinos carregaram no acelerador e terminaram o segundo período na frente com 28 pontos contra 12 e voltaram a ganhar o terceiro período por 1 ponto de diferença, ou seja, 19 contra 18 do Creolstar, tendo o quarto e último período terminado com as duas equipas a marcarem 24 pontos cada. No cômputo geral, o AS Monastir da Tunísia venceu o jogo por 88 contra 72 pontos do Creolstar. Na equipa cabo-verdiana Creolstar, Ivan Almeida marcou 22 pontos, Patrick James 18 e Joel Almeida 10 pontos, os melhores marcadores. Já na formação tunisina, Patrick Hardy foi o mais cesteiro, marcou 19 pontos. A competição BAL sofre mais uma pausa amanhã, voltando os jogos na quinta-feira, 1 de maio, com Creolstar a medir forças contra a ASC Ville de Dakar, o segundo jogo entre ambas equipas, com saldo da primeira vitória da formação cabo-verdiana na partida anterior, disputada no passado domingo, na qual Creolstar tinha vencido por 66-63 pontos. Refira-se que na primeira jornada, Creolstar tinha defrontado e perdido frente ao campeão em título do BAL, o Petro Atlético de Luanda. E a terminar o nosso jornal, a Ilha do Príncipe assinalou hoje o 30º aniversário da autonomia administrativa numa cerimónia presidida pelo chefe de Estado santomense Carlos Villanova. No seu discurso, o presidente do governo regional da ilha mais cabo-verdiana fora de Cabo Verde, Filipe Nascimento, exortou os jovens a estudarem, serem ousados e determinados, tendo também pedido maior cooperação com o poder central, visando o maior desenvolvimento da ilha e do país no geral. Reportagem com Eugênio Teixeira. Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional do Príncipe, rendeu homenagem às pessoas que lutaram e resistiram, mesmo sob pressões, segundo ele, para que este sonho da autonomia administrativa do Príncipe se tornasse realidade. O dirigente destacou os valiosos contributos da cooperação descentralizada, cujos impactos se fazem sentir, diz ele, tanto a nível regional como nacional, seja a elaboração dos estatutos com o apoio dos Açores, seja a formação de calçalteiros em Aveiro, sejam os autocarros com a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, seja a construção do primeiro liceu com Oeiras, Lisboa e Amadora, entre tantos outros projetos que têm realizado e que têm reforçado os laços de amizade, solidariedade e desenvolvimento partilhado, disse o governante. Nascimento afirmou que o Governo Regional do Príncipe apresenta anualmente as respectivas contas às instituições competentes do país e mantém com serenidade a responsabilidade e estabilidade de São Tomé e Príncipe. Neste sentido, propõe um pacto entre a região e a República, um compromisso que, segundo Nascimento, seja claro, duradouro e justo.
Mas mais do que reivindicar, queremos propor a celebração de um pacto entre a região e a República que permita enfrentar de forma estruturada os desafios da insularidade e consolidar em pleno a coesão nacional. Neste pacto, a região pretende deixar de ser um agente passivo para assumir uma posição proativa e construtiva, contribuindo para um novo ciclo, superando a opacidade da atual Constituição, a regulação das eleições regionais através de ainda a lei das autarquias e o modelo de transferências anuais de investimento que normalmente não ultrapassa sequer dos 10% do plafond inscrito anualmente no Orçamento Geral do Estado. Estamos já a trabalhar com constitucionalistas na elaboração de um anteprojeto de capítulo específico sobre a autonomia do príncipe a ser integrado numa futura revisão constitucional. Em paralelo, prepararmos o projeto de lei das finanças regionais e a nova lei eleitoral regional. Todas essas propostas serão primeiro discutidas com a sociedade civil e a diáspora antes de serem apresentadas para negociação com as autoridades nacionais e os partidos políticos, contando em especial com a atenção e o elevado magistrado de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. E o Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, disse que dentro dos limites das condições financeiras do país é preciso reservar mais atenção à região autónoma do Príncipe. Dentro dos poderes e dos limites da atuação do Presidente da República, continuarei a advogar junto ao Governo e junto aos parceiros, no sentido de se encontrar soluções para as diversas necessidades e os diversos problemas que assolam a região, com especial enfoque para o que se mostra prioritário. Tenho dito e reitero, é preciso continuar a trabalhar, consagrando esforços e sinergia, tendo como rumo a construção de um príncipe cada vez melhor, uma região autónoma do príncipe melhor e desenvolvida, significa um São Tomé e Príncipe melhor e mais próspero. Príncipe assinalou 30 anos da autonomia administrativa numa cerimónia que contou com a presença do chefe de Estado são tomense Carlos Villanova. Refira-se que existe uma significativa comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe, sendo que a maioria da população residente na região autónoma do Príncipe é cabo-verdiana e de origem cabo-verdiana. E quando temos 19 horas mais 27 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia da cidade da Praia e também do município. Aos nossos caros ouvintes, condição de boas festas, especialmente aqui na cidade da Praia. O resto é boa noite e boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Nós voltamos amanhã a partir das 15 horas. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV